testemunho da criança que nasceu sem o cérebro. Presta atenção que isso aqui é muito forte. Todo mundo estava empolgado. Ah, isso é menina, isso é menino. Minha irmã, eu só fui para saber se era menina ou se era menino para começar o pré-natal. 2 semanas que eu estava aqui. Cheguei lá, começou a fazer ultrassom. O Espírito Santo fala comigo. Aquele mesmo Espírito que falou comigo lá em casa, cozinhando. Ele falou comigo, filha, eu estou no controle, se acalma. Na hora que ele falou isso, mano, veio um gelo, assim, ó, dos fios do meu cabelo até meus pés. Ali você sentiu, né? Tem algum problema, tem alguma coisa. E aí eu segurei na mão do meu esposo e eu falei assim, o Espírito Santo falou comigo, tem alguma coisa errada. Aí meu esposo falou, não tem não. Eu falei, tem. Que ele não me deixa enganar. Tem. Aí a enfermeira passando, foi uns 30 minutos e ela fazendo esse sinal de não. Chamou a médica. A médica responsável pela clínica. A médica olhou. E aí ela falou assim, então, amanhã você vem para tirar o feto. Nem me chamou de filho, falou feto. Aí meu esposo já deu um pulo, falei, não, tá perfeito, meu filho, eu acabei de chegar do Brasil, tem 2 semanas, eu só vim para saber se é menino ou menino. Como assim eu vou tirar um feto? É o meu filho. Não, amanhã você vem para tirar o feto. Ele não tem cérebro e não tem crânio. Ele é totalmente anencéfalo com a ausência do crânio. Aí meu esposo, o que é isso? Peraí, deixa eu jogar lá em 3D, 4D para você. Inclusive, eu posso deixar as fotos para a irmã mostrar lá depois. Quero sim. E 4D. Na hora que colocou em 4D, mostrou o ultrassom do corpo perfeitinho. Na hora que chegou daqui até aqui, irmã, uma sombra preta. Você não via nada. Então, a construção óssea só vinha até aqui. Mal tinha sobrancelha. Então, daqui até a nuca, tudo aberto. E a médica falou, como que um bebê desse vai sobreviver? Vai nascer morto, ele pode morrer a qualquer hora. Você está com a gestação de alto risco, porque você pode morrer a qualquer hora. Então, amanhã você vai tirar o feto. Por quê? A lei da Flórida, que você pode abortar, e graças a Deus que esse ano mudou, que o governador mudou, conseguiu para 15 semanas, é 24 semanas. Se você está com 24 semanas e quer abortar, é para outro estado depois. Então, amanhã é seu último dia. Amanhã você vem para tirar o feto. Não, eu sou contra aborto, né? Minha irmã, olha o tanto que Satanás ele é sujo. Da mesma forma que Deus prepara o caminho para você, Satanás está vendo, ele vai usar pessoas, situações para atrapalhar esse caminho. É isso que ele faz. E aí a médica virou e falou assim, olha, não preocupa não, tira que depois você vai ter mais. Eu não falava inglês. Na época, nem raio nem bairro eu sabia. E como foi seu emocional naquela hora? Irmã, eu fiquei em estado de choque. Que eu creio que foi a permissão do Senhor. Um estado de choque assim. Eu chorava, mas... Sabe quando você fica muito nervosa? Você não consegue raciocinar? Então, eu chorava, mas eu não conseguia me raciocinar. E aí chegou uma enfermeira, eu preciso tirar seu sangue. E furaram, irmã, de tudo qualquer tipo que eu posso imaginar. A minha adrenalina estava tão forte que se cortasse meu pulso não saía sangue. Então, o sangue, ele circula tão rápido que você não consegue sugar ele. E aí, a enfermeira falou um espanhol, quase um português, um portunhol mesmo, bem claro. Eu já abortei. Tira. Não tem problema não, você vai ficar bem. A voz do inimigo, né? Ela falou. As mesmas palavras que ela disse para mim, veio uma outra enfermeira e falou para mim. Aquilo foi um estralo. Eu falei, mas peraí. A enfermeira saiu, voltou e falou. A outra veio e falou mesmo. Tem coisa errada aqui. O Espírito Santo falou. Eu estou com você. Não se esmoreça. Aleluia. Aquilo ali, Deus me deu autoridade. Chegou a médica. Amanhã a gente já pode marcar para você voltar. E para voltar, eu falei, não. Deus me deu. Deus que vai tirar. Eu não vou abortar meu filho. Eu vou lutar pela vida dele. Ok, vai para essa sala. Me levou para uma sala, chamou a psicóloga, chamou um monte de gente para me explicar o processo do aborto, para tentar me convencer a fazer o aborto.
tudo que eu possa imaginar que eles fizeram para tentar me convencer, eles fizeram. Aí terminaram a palestra, o jeito que ela me explicou, eu já estava sem chorar, eu já fiquei, Deus me deu uma força sobrenatural ali naquele lugar. Eu virei e falei assim para todo mundo vai para o inferno. Vocês vão para o inferno, porque isso que vocês estão fazendo e instigando a fazer não é de Deus. Vocês vão para o inferno. Meu esposo até levou um susto assim na hora, porque realmente eu fiquei extremamente nervosa, porque eles estavam assim, forçando de todo jeito te convencer pra tirar. Eles te convencem assim, de uma forma tão nítida pra tirar mesmo. A vida pra eles é nada. Nada. E eu falei, não vou. Aí ela falou assim, não vai não? Então você pode morrer. Aí meu esposo ficou meio assim, falou, amor, você tem um risco? Eu falei, meu amor, Deus me deu. Deus que tira. Eu não tiro. E aí voltamos para casa da irmã Zeli. Ali eu chorei na presença de Deus. Eu chorei muito. E as pessoas, né, que eu falo assim, Senhor, até as pessoas que se diz ser amigo é usado por Satanás nessa época, na situações, né? Na hora que eu estava chorando, entrando na presença de Deus, outras pessoas ligando em clínicas para saber onde que era mais barato para fazer aborto. E eu falei, não vou fazer. Ninguém muda minha mente, eu não vou fazer. E meu esposo preocupado com aquela situação toda, claro, né? Chegou um irmão Alessandro, tinha um filho de 10 meses na época. E aí ele chegou no meu esposo e falou assim, irmão, eu não acredito em Deus. Aí meu esposo, sim, eu tenho fé, Deus já fez milagres na minha vida. Então por que ele não pode fazer mais um? Aquilo ali, minha irmã, foi a confirmação. Vamos lutar. Não vamos esmorecer. Aleluia, glória a Deus. Aí quando a gente tomou a decisão de que nós não íamos fazer o aborto, né? Íamos prosseguir com a gestação. Aí que eu falo que quando você está firmado em Cristo, a sua fé está firmada nele. Você não vai dar moral porque que os outros pensam. O que a circunstância te leva, você vai focar aqui na palavra. Todas as vezes que eu ia para o médico, porque eu tive que fazer um acompanhamento muito próximo, então os meus 6 primeiros meses de América foi dentro de um hospital. A médica falava, você não vai abortar? Eu falei, não vou. Ok, você é louca. Ela gritava comigo. Meu Deus, que falta de respeito. Gritava, você é louca, mamãe. Você é louca. Você vai morrer e tal. E eu falei, não importa. E ela falou, não importa não, você está preparada para sentir as piores dores da sua vida? E eu falei, por meu filho, sim, eu estou. Eu enfrentava, como a gente estava conversando sobre posicionamento. Na nossa luta, temos que nos posicionar para mostrarmos a Deus quem somos. Aleluia. A Satanás, sou de Cristo, sou do Senhor. A Bíblia aqui, falei, nós fomos aceitos por Deus. Ele me aceitou, então vou seguir o que ele tem para mim, não o que a circunstância tem na minha vida. Minha irmã, aí de fato, eu senti dores terríveis, porque pelo fato dele não ter a cabeça, criou-se, era um campo magnético, então eu sentia muito choque. Conforme a cabeça dele virava, meu corpo paralisava, eu sentava, eu ficava assim, quietinho. Choque, corpo todo, era terrível, muita dor. E mais prolongando, chegando no finalzinho da gestação, que foram tantos outros milagres e testemunhos que Deus fez, mas por quê? Viver milagre de Deus, o mais engraçado é que você tem necessidade de, por exemplo, uma cura. Só que antes daquela cura vir na sua vida, Deus vai te dar outros testemunhos mostrando para ele. Eu estou cumprindo um propósito. Confia. Só confia. Permaneça. Seja perseverante. E aí, no finalzinho assim, da gestação, de 8 para 9 meses, a médica me deu um papel para me anotar quantas vezes que ele mexia por dia. Aí, a primeira vez que eu entreguei para ela, a folha estava toda cheia, né? Que eu anotava o horário e quantas vezes ele mexia. Eu falei, doutora, chegou tal horário que eu não consegui contar mais não, porque esse menino não para de mexer. Não mexe. Eu falei, ô doutora,
Ele tá mexendo. Não, isso aqui é reflexo da coluna. Tu consegui entender. E todo mês era uma briga com essa mulher. Todo mês. Ela era que enfrentava e tal e tal. E aqui nos Estados Unidos, a gente não conhecia até então. Deus é um Deus tão lindo que Ele prepara de uma forma a sua vida para receber o melhor dele. Viemos para a Flórida, porque meu esposo queria um lugar quente. Viemos para a região que tinha muitos brasileiros, porque como eu trabalhava já com doces e bolo, eu falei, eu vou fazer doces e bolo ali e a gente vai se virando nos 30 como pode, até conseguir um trabalho melhor. E aí meu esposo, viemos para cá com esse intuito. Você vai estudar e tal, a gente vai ajeitando nossa vida. Aí Deus vem e fala, não, você vai fazer aquilo que eu quero. Aleluia. Deixa eu te avançar um pouquinho aqui, porque o propósito que eu tenho na sua vida vai ser um testemunho tão grande que as pessoas que estão em volta vão começar a acreditar em mim. Aleluia. É assim que Deus faz. E aí, o que aconteceu? Deus é muito engraçado. Meu Deus do céu, como Deus é engraçado. Deus cria situações assim na nossa vida que eu não tenho nem como explicar. No nono mês, eles me encaminharam para um hospital, que era o hospital que eu ia ter o bebê. Esse hospital, depois que a gente ficou sabendo, é um hospital de referência mundial. Olha só. E não sabíamos. O melhor médico do mundo, que é um indiano especialista em crianças que nascem com a normalidade, ele que faz os partos. Só que ele que diz se vai fazer ou não. Ele que diz se quer fazer ou não. Uma semana antes do Samuel nascer, eu fui até ele, porque me direcionaram para ele. Ele olhou minha ficha, olhou os exames e falou assim, então, procura outro médico, eu não vou fazer seu parto. Eu falei, tá, e como é que eu vou procurar outro médico? Não sei, se vira. Não vou fazer seu parto, porque eu não quero ter no meu histórico uma mãe que vai morrer e um filho que já vai nascer morto. Então, não quero. Saí de lá, não chorei, olhei pro alto. Ela estava tão quente, né, aquele dia. Olhei pro alto e falei, Senhor, tá falando que não quer fazer meu parto? Não, então prepara um, Senhor. Que é assim, então o Senhor vai preparar tudo. Se eu permitir eu vir, o Senhor vai preparar. No dia que eu fui dar a entrada no hospital, a médica que sempre falou pra mim abortar, me chamou de louca, falou que o neném não mexia. Falou, eu vou fazer o último exame em você antes de você ir pro hospital. Eu falei, tá bom. Cheguei nas 39 semanas, irmã, direitinho. Deus me fez segurar direitinho, assim. Aí ela pôs a mão na minha barriga pra fazer o exame. Samuel chutou na mão dela. Na hora que ela sentiu que ele chutou, ela fez assim, que é isso? Aí meu esposo, né, que é zoado, ele falou assim, adivinha? Ela falou, não, ele não chutou. Aí eu falei pra ela, ele chuta, eu falei que ele chuta muito. Aí ela já ficou com aquele negócio na cabeça. É impossível que esse menino tá chutando, não tem condição. Me levaram pro hospital. Aqui nos Estados Unidos, eles não fazem de imediato uma cesárea. Não, eles tentam até o último, né? Até o último, assim, o parto normal. Minha irmã, eu fiquei 3 dias sem comer, só chupando gelo, para ver se eu entrava em trabalho de parto. Mas no seu caso, eles deveriam ter feito, né? Porque o bebê, né, não tinha, né? Eu poderia ter solicitado, mas ninguém sabia me instruir para isso. Então, eu fiquei nas mãos dos médicos ali naquela situação. E aí, me deixaram só chupando gelo. Então, imagina a fraqueza que eu fiquei 3 dias sem comer, sem beber água, só chupando gelo. Que eu não podia nem beber nada de água. Aí chega uma médica, sem falar nada pra mim, estourou minha bolsa. No que estourou minha bolsa, minha irmã, eu tive convulsão. Início de pré-eclâmpsia. Minha irmã, eu nunca vi tanta gente na minha vida. E eu só olhava pro meu esposo e falei assim, agora eu vou. Era tanta dor, mano. Era tanta dor que eu não... A dor é tão forte que você chega ao ponto que você não sente mais o seu corpo. Eu tremia tanto, que quando a médica viu o que ela fez, porque só tava ela no quarto, tinha só uma enfermeira, essa mulher gritou, emergência, emergência, tudo qualquer canto no hospital do São Mércio, todo mundo escutava. Veio uma comissão médica de uma vez, assim, umas 30 pessoas naquele quarto. Me viu, eu tendo já a pré-eclâmpsia, né, a convulsão, me encaminharam, puxaram meu esposo para outro canto, já chamaram o médico plantonista
E quem era o médico plantonista? O médico que falou que não ia fazer meu parto. Olha só, teve que fazer. Ele chegou no meu esposo e falou assim, olha, eu tenho 1 minuto para conversar com você, porque o outro minuto eu tenho que tirar o bebê da sua esposa. Que ela tá morrendo e o menino também. 80% de chance da sua esposa falecer. O seu filho já nasce morto. E se ela sobreviver, ela nunca mais vai ter filho, porque, infelizmente, o útero dela não vai ser... vai ser cuidado, porque ele tem que cortar, porque se quando você corta, é devagarzinho, a 7 camadas. Ele veio com a bisturi maior, só assim, ó, de uma vez. Isso aconteceu com meu filho, na primeira gestação. Minha irmã, Mesma coisa. e graças a Deus, que eu sou muito sensível à anestesia. 6 enfermeiras me seguraram. 2 aqui, 2 na perna e 2 nos pés. Me seguraram, deitaram, lembro direitinho como fosse, deitaram, colocaram em pendural. Na hora que colocou em pendural, já me deitou e o médico veio e cortou. Segundos. E se eu não fosse sensível à anestesia, eu ia sentir tudo. E eu falo, né, que milagre é escandaloso. Por que milagre é escandaloso? Porque milagre, ele tem que se gritar para tudo qualquer canto que existe um Deus. Aleluia. Então, por isso que ele tem que ser escandaloso. Quando o médico cortou, o meu esposo já estava do meu lado, assim, eu já estava desfalecendo, não estava nem... Sabe, quando você não vê o que está acontecendo, que eu estava no meu extremo mesmo. Meu esposo estava do meu lado e ele só orando. De repente, Samuel nasce, chorando. Mas chorando de um jeito tão escandaloso, tão escandaloso. Mas minha irmã, aqui, até aqui aberto, sem cérebro, sem nada. Você via dentro da cabeça. Não dá para imaginar, contar, como se fosse um caminhão passar em cima da cabeça de alguém e ficar tudo esmagado. Não tem mais, não tem nada. Nada, ainda não tinha esse cocão, então era flat, liso, né? Reto. E aí um médico olhou já meio estranho, que o bebê Não era para nascer, nasceu, você estava viva ali, já era um milagre, né? milagre. E neném nasceu gritando, chorando. Mas peraí, não tem cérebro. Aí já começou, eles assim, sabe? Tem umas luzinhas, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Deus vai além da medicina. Totalmente. Aleluia. E aí começou algo assim sobrenatural. E aí o médico, sem entender, chamou meu esposo e falou assim, você quer o bebê? Aí meu esposo já pulou para trás. É até um conhecimento que é bom trazer aqui para os irmãos. Uhum. Aqui nos Estados Unidos, quando você tem um filho, ele não te pertence. Ele pertence ao governo. Enquanto está dentro do prédio do hospital, você não pode fazer nada contra aquilo que eles querem fazer. Por exemplo, o seu filho tem que ficar aqui na neonatal assim, assim, assim. Ah, mas eu não aceito. Não pode. Você tem que fazer conforme aquilo que é exigido ali dentro do hospital. Uhum. E quando você nasce um bebê lá, nos hospitais aqui nos Estados Unidos, se com alguma anormalidade, alguma coisa, eles têm que te perguntar se você quer o bebê ou não. Porque se você não quiser o bebê, eles já levam para uma sala, já coloca para adoção e já faz todo o processo. E ali eles perguntaram para o meu esposo, não, ele é meu filho, eu quero ver sim. E aí, quando o meu esposo foi ver, eles, propositadamente, eles colocaram a cabeça do meu filho, para o meu esposo ver primeiro. Então, meu esposo não viu os pezinhos primeiro. Meu esposo viu dentro da cabeça primeiro, para dar aquele choque assim. Uhum. Porque tem muitos pais que já recusam, né? Uhum. E aí meu esposo olhou e falou assim, não, meu filho, deixa eu pegar. Meu esposo pegou, levou lá para mim ver. Eu olhei para ele, eu falei, Deus, seja louvado. Agora faz, Deus, o teu propósito. Se cumpra. Amém. E ele era perfeito, assim, só a Irmã, vai mostrar ali, Uhum. mas deixa eu mostrar aqui para a irmã, que a irmã vai ficar assustada. Samuel, ele nasceu com 54 centímetros de tamanho, só que sem aqui. Só que ele era extremamente gordinho, Uhum. muito gordinho. A irmã não vai acreditar. Tinha acabado de nascer, acabado de nascer. Oh, coisa linda. A gente vai mostrar no vídeo, tá, pessoal? Né? Ele era muito grande. Tinha acabado de nascer. Coisa linda. Oh, glória a Deus. E o Samuel, quando ele foi, né, levado para neonatal,
Lindo, lindo, irmã, lindo. As bochechas bem gordinho. Quando levaram ele, tinham que fazer o curativo, né? Para estacar, porque estava aberto, sem pele, sem osso, imagina. Então, algo podia sair, né? E algo para não entrar, dar infecção. Então, tinha que colocar o quê? Um dreno na cabeça dele. Essa aqui é outra fotinha, quando a nossa amiga visitou ele no outro dia. Olha o tamanho, que dá para ver mais. Ele era muito grande. Ele era muito encorpado, gordinho. Parece que seu esposo. Muito. Parece muito com os meninos. Outra fotinha dos meninos aí, muito parecida com ele. Sim. E aí, quando eu fui ver o Samuel no outro dia, veio uma enfermeira ao meu encontro com a cara desse tamanho de tanto chorar à noite, porque ela que ficou responsável de limpar ele, cuidar e pôr a touquinha, né? E ela veio assim, no meu encontro, assim, desesperada. Mãe, eu preciso conversar com você. Era uma hispana. Chorando. Eu falei assim, Samuel morreu? Já fui logo perguntar Samuel. Não. Ele tá bem. À medida do possível, ele está. Aí ela me levou, era um corredor assim, eu lembro direitinho, eu passava. Irmã, era tantos bebês, pequenininho, prematuro, um com o coração para fora, estômago, tudo assim, sabe? Era muito forte ver aquilo ali. E muitas mães assim, chorando, e eu falei, Senhor, o Senhor não me fez mãe de hospital. Cuida do meu filho. Cuida, porque o Senhor conhece o meu coração. Eu chorava, não por ver o meu filho naquela situação, mas eu chorava pela dor da outra mãe que estava ali. Porque essa dor de hospital, não é toda mulher que está preparada para ter. Não é. Deus nunca vai te dar uma cruz maior que você não consegue carregar. E aquela cruz Deus sabia que eu não ia conseguir carregar. E quando eu olhei assim no finalzinho do corredor, Samuelzinho ficava do lado esquerdo, assim, bem no cantinho. Ela chegou, me pôs assim na cadeira, que eu fui na cadeira, né, de rodas. Ela sentou do meu lado, eu falei, o que foi? Ela, mãe, eu que fiquei responsável por drenar a cabeça do seu filho e limpar a cabeça dele. Só que à medida que eu estava limpando a cabeça do seu filho, atrás da minha mão, crescia uma película que fechou a cabeça do seu filho. Aleluia. O seu filho não tem dreno. Fechou, selou. Eu vi com os meus olhos, sabe quando você machuca e cria uma casquinha? Então, Deus criou instantâneo, na medida que ela foi limpando a cabeça, Deus foi criando uma película transparente que selou a cabeça do Samuel. Selou. E aí ela falou assim que quando ela tocava nele, ela sentia algo que ela não sabia o que era, que ela só queria chorar, mas ela não sentia tristeza. Aí eu falei assim, você está sentindo a graça de Deus na sua vida. Você está sentindo o poder do Espírito Santo. Aleluia. É tanto contentamento que você chora de emoção, mas é uma alegria que você não consegue explicar. Ela, exatamente isso. E ninguém sabe explicar. Eu falei, ninguém vai te explicar. Só quem vive é que sente o que você está sentindo. E aí ela ficou tão, assim, chocada que ela comprou uma touquinha pro Samuel, uma touquinha colorida, comprou uma mantinha. Ela falou, você aceita? Eu falei, claro, pode deixar nele aí, coisa mais linda. Eu vou cuidar do seu filho aqui como se fosse meu. Aleluia. Dos 3 dias que ele ficou dentro da UTI ali, ela não saía. Ela não saiu pra casa, nada. Ela ficava o tempo todo ali. Deus preparou aquela mulher para ficar com ela. Só que eu vi que o preparar de Deus estava tão profundo, que a irmã vai entender o preparar de Deus mais profundo ainda. Por isso que essa mulher ficou mais em estado de choque. Quando o bebê nasce, ele costuma perder peso, né? Vai inchadinho, vai murchando. O Samuel, pelo fato de ele não ter o cérebro, não nasceu com o cérebro, ele não podia se alimentar. Óbvio, o cérebro que faz, né, a gente comer e tal. Então ele não se alimentou. O médico falou, olha, a gente não pode dar fórmula para ele, não pode dar nada de leite para ele, porque ele vai morrer. Vai tomar, vai engasgar e vai morrer. E quando ele nasceu, o médico falou assim pra gente, 3 horas no máximo que ele vai sobreviver, enjoy, aproveita. Eles deram um tempo de 3 horas para ele. Passou as 3 horas, Samuel continuou vivo.
Aí o médico chega em mim no suede e fala assim, olha, tá vivo, a gente não sabe por quê. 3 dias que um bebê aguenta ficar vivo sem comer. Então, se ele não morrer disso, morrer daquilo, ele vai morrer de fome, porque a gente não pode dar comida para ele. E eu fui pro quarto, eu fui orar e eu falei, Senhor, meu filho não tá comendo, mas alimenta ele. Alimenta meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Minha irmã, olha, Deus faz loucura. O meu filho, ao invés de perder peso, ele ganhou. Aleluia. Glória a Deus. Ele ganhou peso. Glória a Deus. Chegou o ponto, no 3º dia, um médico chegar e falar, nós não sabemos por quê. Eu amo quando eles falam isso. Nós não sabemos por quê, mas tá vivo. Ia viver 3 horas, já era o terceiro dia. E ele falou assim, nós também não sabemos por quê. Tá engordando. Aí eu falei, tá, e agora então nós vamos pra casa? Ele, não, vocês não podem ir pra casa. Mas ele também não pode ficar aqui, porque tá bem. Ele tá sobrevivendo. Então, aqui, ele tinha aparelhos para monitorar ele. Ele não tinha aparelhos para fazer ele respirar, para fazer nada. Tava tudo perfeito. Fôlego de vida estava na vida do Samuel. Fôlego de vida que Deus dá, estava na vida dele. Deus literalmente mostrou, não precisa de cérebro para sobreviver. Precisa do meu fôlego para sobreviver. Glória a Deus. É isso. E ali eu comecei a entender o propósito de Deus era tão profundo que não somente as pessoas que viam ele, mas as pessoas que tocavam nele sentiam o fôlego de vida de Deus. Irmã, foi um privilégio eu ter meu filho. Foi um privilégio. Meu esposo até fala que Deus olhou na terra e falou, olha, eu preciso mandar um Samuel para um casal. Se eu mandar para Maria e para o João, eles vão cair. Eles vão murmurar, eles vão questionar, eles vão entristecer, vão perder a fé. Não, eles não. Mas se eu mandar para Tiago e a Ana, eles também não vão conseguir. Eu vou mandar para o Suede e para quê? Esses aí vão aguentar o tranco, vão aguentar essa cruz e não vão murmurar. Minha irmã, nem um dia, desde o dia que eu descobri do Samuel, eu murmurei e eu perguntei a Deus o porquê. Quando eu engravidei do Samuel e vim pra cá, me chamavam de mais louca, sabe por quê? Nunca falei para as pessoas que eu carregava em mim o símbolo da morte, porque eu estava condenada à morte. Meu filho já estava condenado à morte a qualquer momento e eu também. Então as pessoas nunca me viram triste, esmorecida. Eu vou morrer a qualquer hora. Meu filho vai nascer. Não, nunca. Tinha uma fé. Totalmente. Aqui a palavra do Senhor, a perseverança, traz a fé, a esperança. Eu tinha muito forte no meu coração que Deus ia fazer algo sobrenatural. E Deus honrou essa fé. Minha mãe, eu ganhava roupinha. Eu lavei todas as roupinhas do Samuel, pus no closet assim. E eu falava, Senhor, meu filho está aqui dentro da minha barriga. Tem uma condenação de morte na vida do meu filho. Mas o Senhor é a vida. Eu estou colocando as roupinhas dele aqui, profetizando que ele vai usar essas roupas. E o Senhor vai me fazer mãe do Samuel. Eu profetizo isso. Minha irmã, eu não fiz um baby shower, não. Fiz 2. Aleluia. Eu afrontei Satanás naquilo que estava me condenando. Eu afrontei. Tanto que isso, ele repercutiu de uma certa forma que o Suede tem um amigo que mora em Londres. E essa irmã, ela estava grávida. E ela sabia da nossa situação, porque o Suede tinha compartilhado, né? Compartilhado com ela. E ela vendo eu fazer 2 baby showers, sabendo que o meu filho ia nascer morto, né? Ia nascer morto. E o filho dela foi detectado com uma anomalia, alguma coisa, ela queria fazer o aborto. Ela não fez porque ela viu a minha fé, a esperança que Deus tinha ali em mim, Glória. A esperança que o Senhor tinha colocado no meu coração para o meu filho e tal. Ela não abortou. O filho nasceu com um rabinho. Tirou, ficou perfeito. Era isso a normalidade. Imagina se ela tivesse abortado, minha irmã. O propósito que Deus tinha na vida daquele menino. Então, através daquele gesto, que eu nem tinha contato com ela, ela me viu nas fotos do Facebook, fazendo os baby shower, né?
E eu falei, olha, eu tenho, mas eu creio no Deus que eu sirvo. E aí, quando o nosso filho veio no terceiro dia, o médico falou para mim, para ele, não pode ir para casa, vocês vão para o hospice. Aí meu esposo, o que é o hospice? Um lugar que você espera a morte. Vocês vão lá, vão esperar a morte, porque não tem nada o que fazer. Chegamos no hospice, fomos levados, que fica aqui na Palmeira, em Boca Raton. Era de West Palm Beach para cá, fomos de ambulância. Entramos na ambulância, o médico estava o tempo todo assim, eu carregando o Samuel no colo. E eu olhava, ele dava cada sorriso, minha irmã. Eu vou deixar as fotinhas todinho para vocês mostrar. Ele sorria de um jeito assim, tão genuíno, tão lindo. O sorriso assim, tô no controle, calma. Tô aqui, ó, tô bem. Deus tá cuidando de mim. Aí entramos no hospice. Minha irmã, é muito triste. É muito triste quando você vê as pessoas quando perde o propósito de Deus. O hospice é, de fato, uma clínica que se espera a morte. Os familiares que não conseguem cuidar dos seus parentes nos últimos dias, deixa lá, né? Deixa lá. E as enfermeiras são preparadas, né, para cuidar e tal daquelas pessoas. Morreu, eles não reanimam, não tem aquele procedimento como de um hospital. Então é para viver os últimos dias melhores. E o nosso quarto era o último quarto do lado direito, assim. Eram vários quartinhos. E a gente via as pessoas em verde, só esperando a hora. E aí meu esposo é capelão, aí já pergunta, eu posso visitar assim, assim? Não, você não pode visitar. Aqui tem que ter autorização da família e tal, e tal, e tal. E a gente vê naquelas pessoas assim, a gente com desejo de ir lá falar de Jesus para elas, são judeus a maioria. Então eles são bem... Eles não acreditam. Não, eles são bem fechados, muito fechados mesmo. E na porta do nosso quarto, quando a gente entrou, estava proibido a entrada sem autorização prévia. E aí meu esposo tirou e falou, olha, quem quiser nos visitar, pode vir. Qualquer um. Chegou lá na portaria, pode vir aqui. Pode vir nos visitar. Pode ser voluntário, qualquer um. Pode vir nos visitar. A gente recebe todo mundo. Aí a mulher, você recebe qualquer um. Pode vir. E aí nós entramos lá, a médica me acompanhou, porque era a primeira estadia, né? Primeiro momento ali. E aí a médica veio me explicar, olha, você não pode dar o peito, a gente vai esperar. Eu falei, então, eu quero dar o peito pro meu filho. Já fiz tudo que podia por ele. Deixa eu ser mãe. Aí a médica falou, tá ok, então você vai assinar aqui um termo de responsabilidade e eu preciso ficar aqui, porque se morrer, morreu. Aí tá bom. Essa frieza, né? Muito. Você tem que ter uma mente blindada, minha irmã. Se não tem, você não consegue passar, não. Aqui é uma terra diferente, é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E aí, na hora que eu pus o peito pro Samuel, minha irmã, ele mamou igual um bezerro. Essa médica olhou assim. Ele não tá mamando, não, né? Eu falei, sim, ele tá mamando. Não, ele não tá mamando. Ele não tem como mamar. Eu acabei de fazer o curativo dele, não tem cérebro. Não, ele tá mamando. Tinha mais ou menos umas 10 pessoas no quarto, enfermeiras, as amigas, né, que estavam me ajudando ali. A documentação, na tradução e tal. E aí essa médica olhando, e o Samuel mamando. E eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu dava a mamar, levantando a mão pro alto. E chorava, e falava em línguas. E chorava. O Espírito Santo assim, ó, pairou naquele lugar de um jeito que todo mundo começou a sentir a presença de Deus e chorar. Todo mundo começou a chorar. A médica, olhando aquela situação, ela sentiu algo dentro dela e começou a chorar, aquela médica. Aleluia. Começou a chorar e eu só tava com a mão pro alto, assim, orando a Deus. E aí, de repente, ele fez assim com a perninha, fez xixi cucu. Aí eu pus a mão e falei assim, doutora, ele fez xixi cucu. Ela falou, não fez não. Eu falei, fez. Aí ela pegou, pôs ele pra arrotar, ele arrotou. E pôs no... Eles pegaram até um bercinho pra ele, pôs ali. O que pôs ali, ela foi trocar, viu que tinha feito xixi cocô. Essa médica desabou. Chorava. Trocava o Samuel chorando.
trocou o Samuel e eu tava no óleo mesmo, assim, chorando na presença do Senhor. E aí essa médica entregou o Samuel no meu colo e ela falou assim, olha, deixa eu falar algo aqui pra vocês. Eu não acredito em Deus, não. Não acredito em Deus, não. Sabe por quê? Eu dou com morte aqui todo dia. Todo dia morre gente aqui. Eu vou acreditar em Deus. Só que agora eu vi Deus através da glória. Irmão, aquilo ali, a Bíblia fala, uma alma vale mais de qualquer tesouro dessa terra. Ali eu comecei a entender o agir de Deus na vida do meu filho. O meu filho sem cantar, sem falar, sem fazer nada. Só respirando e fazendo as coisas normais que nós fazemos, glorificando a Deus, exaltando a Deus daquele jeitinho dele ali, tocou em muitas vidas. Glória a Deus. Tocou em muitas vidas. O propósito de Deus começou a se cumprir de uma forma sobrenatural naquele ambiente. Nós chegamos sem conhecer ninguém, lembra? Irmã, nós recebemos mais de 30 visitas por dia. Nossa história esparramou aqui no sul da Flórida. E antes não tinha aquele como é hoje, né? No Instagram, essas coisas não tinha. Era o Facebook, uma coisa ali. E esparramou nos grupos do Facebook e tal. E tanta gente, eu preciso ver o bebê que nasceu sem cérebro, eu preciso saber. Então a gente recebia visitas de pessoas, olha, Maria, eu preciso saber e tal, e tal, e tal. Vai lá, pode ir lá. E teve um dia, recebemos a visita de um pastor e duas missionárias lá no hospice. Chegaram na recepção e falou, então, eu sonhei com um bebê. Aqui tem um bebê? Aí a moça, sim. É de brasileiro? Pastor, é de brasileiro. Aí pastor, tem um mistério aqui. Deus deu o sonho, pastor, que tinha um bebê lá dentro do hospice, era de brasileiro e ele precisava visitar. Meu Deus. Deus começou a criar conexões. Deus começou a dar sonhos, Deus começou a dar visões. Deus começou a criar situações para que as pessoas vissem o poder de Deus. Aleluia, glória ali, naquele momento. Aí, o irmão estava assim, fora do portal, né, da porta, cumprimentou meu esposo. Ó, sou pastor fulano de tal, esse aqui é a missionária tal, esse aqui é a outra. Não, vem nos visitar, vem conhecer o bebê aqui no lado do Senhor. Aí eu estava sentada assim na cadeira com ele. E aí atravessou a porta. No que atravessou a porta, já começou a rodopiar, falar em línguas. Ficou assim, o poder de Deus foi tão forte naquele quarto, minha irmã, mas tão forte, que o pastor falou assim, olha, eu não vejo telhado nesse lugar, aleluia, eu vejo o céu, eu não sei o que tem aqui dentro, mas eu sei que a força de Deus está tão forte, tão forte, tão forte nesse ambiente aqui, que eu não consigo parar de glorificar o Senhor. E aí chegou a enfermeira, tá tudo bem aí, porque a gente é escandaloso, né? Acaba sendo escandaloso um pouco, assim, eu disse, não, são meus irmãos aqui, crentes e tal. Ela, não, tá tudo bem, eu falei, tá tudo bem. E aí a gente vê a manifestação e a glória de Deus. Daquele hospice tinha uma cozinheira, a cozinheira-chefe. Ela não ia nos quartos, ela só ia no meu quarto. Sentava e começava a olhar para o Samuel. Olhava o Samuel, olhava o Samuel, olhava o Samuel. Chorava assim, mas disfarçava. E a gente conversava com ela, sempre muito feliz. A gente agradecendo, olha irmã, Maria, olha tanto que Deus é maravilhoso, olha, meu filho tá assim, olha que privilégio. E a gente sempre falava com alegria para ela. E aí ela falou assim, como você quer sua comida assim? Eu falei, não, do jeitinho que você quiser, tá bom. Ela fazia e levava para mim. Cuidado de Deus. Mas o trabalhar de Deus na vida dela ali era muito forte. Essa mulher, depois de toda a situação que aconteceu, eu vou continuar o testemunho, ela ligou pro meu esposo. A gente acabou tendo uma amizade. Ela ligou pro meu esposo, a hispana. E aí ela falou, sabe por que eu entrava no quarto e ficava lá com vocês? Aí meu esposo, não, a gente não sabe um pouco, mas a gente gostava da sua companhia lá. Eu não, também gostava da companhia de vocês. Só que eu colocava Deus contra a parede.
E vocês não. Vocês não questionavam a Deus. Seu filho estava ali morrendo. Vocês estavam só glorificando ao Senhor, o tempo todo falando de Deus, o tempo todo felizes. A morte estava ali, vocês estavam felizes. Por que eu ficava ali? Porque eu ficava questionando a Deus. Por que Deus permitiu vir um câncer na minha vida? Eu estava passando um câncer ali. E vocês não sabiam que eu estava com câncer. E eu ia naquele quarto para perguntar a Deus por que eu estava com câncer. E quando eu chegava lá, vocês traziam bálsamo na minha vida. Aleluia. E hoje eu tô ligando para vocês que eu tô curada. Glória a Deus. Eu não tenho mais o câncer. Oh, Deus. O agir de Deus foi tão sobrenatural, minha mãe. Eu falo assim para Deus, Deus, se Deus falava assim, perguntasse para mim, escolha um momento da sua vida e volte nele por 10 minutos. Eu queria estar no hospice. Foi difícil? Foi. Mas eu queria estar no hospice num momento mais difícil ainda, que é o que eu vou compartilhar agora. No 8º dia de vida do Samuel, até então estava tudo perfeito. Tô seguindo pro 8º dia. 8º dia. Glória a Deus. 8º dia. Fizeram o curativo dele do dia, que ele fazia 2 vezes. Era mais ou menos 7 horas da noite. Meu esposo estava despedindo de um amigo nosso lá na recepção. O Arthur, da cama, o Arthurzinho tinha 5 anos, começou a pular na cama e falar: Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Uau! E eu, sempre atenta, comecei a observar. Do nada, eu conversando com ele fazendo um Lego lá, montando Lego, e ele começou a pular e cantava alto. E eu, ai, que esse choro. De repente o Samuel dá um grito. Grito muito agudo. No processo do meu parto, que o médico cortou, a minha cesárea ficou aberta, ela não fechou, infelizmente. Então, pelo fato dela não fechar, eu não podia levantar sozinha e nem pegar ele sozinha. Então, eu só tinha que estar sentada com ele e depois ir para a cama. Eu não conseguia ficar com o corpo ereto, porque como estava aberto, eu tinha que ficar assim. Eles não grampearam, não passaram nada? Não tinha como colar, não tinha como fazer nada, minha irmã, com aberto. Foi um processo muito doloroso. E aí, Samuel gritou. Eu levantei, olhei para o Samuel, duro e verde, seu coração bater. Peguei ele, chamei meu esposo no corredor. Meu esposo, você não pode estar em pé ainda mais com ele, o que aconteceu? E eu falei, Deus levou Samuel. Aí ele veio correndo. Aí a enfermeira já veio, que ouviu, né? A médica veio, a psicóloga veio, que tudo estava pertinho assim. Veio, coloquei ele no berço. Meu esposo veio naquela situação e as médicas, enfermeiras, tentando nos consolar. Só que eu não conseguia chorar, minha irmã. Era um negócio assim tão... A gente, quando fica na presença de Deus tão forte, o emocional nosso não se abala. Não se abala. Aleluia. E aí eu veio naquela situação. Eu falei, Deus, e meu esposo falou assim na mente dele, que essa é a parte que ele conta, que ele fala, Deus, não tem um pastor aqui para orar pro meu filho. Aí o Senhor falou, tem você. Ora. Meu esposo começou a pôs a mão no peito dele assim, pôs a mão no peito assim dele bem forte e falou, Deus, traga fôlego de vida. Deus, traga fôlego de vida, só isso. Deus, traga fôlego de vida. E eu pus a mão junto com ele, assim, nós começamos a orar e profetizar na vida do meu filho. Deus, traga fôlego. Samuel, duro, verde. Tava morto, declarado morto. A enfermeira, todo mundo olhando assim, né? Ele não desiste. Irmã, 5 minutos passaram, 4, 5 minutos. Samuel faz... gritou mais alto. Ressuscitou mesmo. Na hora que a médica, a enfermeira viu aquela cena, pôs a mão na cabeça, eram umas meconas, haitianas.
No, my God. Oh my God. No, my gosh, it's too much for me. E aí saiu gritando no meio do corredor. O bebê ressuscitou. O bebê ressuscitou. Irmã, todo mundo do hospital inteiro foi lá ver o que estava acontecendo. Chegou lá, o Samuel se acalmou. Ficou normal. Normal. Aí a gente pegou, Senhor, o que o Senhor está querendo fazer, meu Deus? Nossa, emoção a mil aqui, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí, minha irmã, 2 horas depois, outra parada respiratória, Samuel morre. Meu esposo já estava no óleo, eu também falei, Deus, ressuscita. Porque nós sabemos que não é a hora. O mais incrível de quando você busca o Senhor, a essência dele, ele já sabe no seu coração qual é a hora exata que vai acontecer. Você já sabe, você tem convicção. Deus não é a hora. Porque Deus já coloca o Espírito forte em você, te preparando para que não seja a hora. Igual Davi. Davi teve várias batalhas. Davi, quando ele se escondeu na caverna e veio Saul para procurar ele, Davi podia matar Saul ali. Teve a chance, mas não era a hora. Ele sabia que não era a hora. Naquele momento eu sabia que não era a hora. Meu esposo sabia que não era a hora. Então Deus fez Samuel ressuscitar. Mais uma vez. Minha irmã, no 9º dia para o 10º, Samuel morreu e ressuscitou mais de 12 vezes. E o que aconteceu? Um amigo vinha nos visitar, via aquela situação do Samuel ressuscitar, ligava para um, ligava para outro. Não, você tem que ver, o bebê está ressuscitando aqui. O bebê está ressuscitando. Deus usou a vida de Samuel para minha irmã impactar, um negócio sobrenatural que ninguém... Sabe aquelas histórias que se só vinha na África? Fulano de tal ressuscitou. Lázaro, 4 dias morto e ressuscitou. Sabe, uma coisa assim, tão louco, que as pessoas falam, não, eu preciso que um outro fulano tem que ver isso aqui. Que não tem conexo isso aqui. E aí Deus permitiu o Samuel morrer e ressuscitar mais de 12 vezes. E aí, eram umas 30 pessoas que já estavam no quarto, quase meia-noite. As pessoas não queriam ir embora. Ninguém queria ir embora. Ninguém. Era tanto... Minha irmã, eu falo para Deus, Deus, permita sentir aquela unção de ambiente mais uma vez. Minha irmã, nunca mais eu senti. As pessoas nunca mais sentiram. Era tanto poder de Deus. A glória que estava... Era uma glória que as pessoas não conseguiam conversar um com o outro, só conseguiam orar. Minha irmã, eu fico pensando no dia de Pentecoste, mesma coisa. O que era o dia de Pentecoste? As pessoas glorificando a Deus, exaltando o nome dele sem parar. Não era para conversar, não era para ter comunhão aqui, não. Era para exaltar o nome de Deus. Então, aquele dia, ninguém conseguia conversar, ninguém conseguia comer. Eu fiquei 30 horas sem comer, sem beber, sem nada, glorificando o nome do Senhor. Minha irmã chegava esquecia que tinha que comer, esquecia que tinha que buscar fulano, ciclano. Não via a hora passar só glorificando a Deus. Era mais de 30 pessoas ali naquele ambiente. E aí eu estava deitada na cama, com Samuel no meu colo. O Senhor falou assim, filha, eu não levei o seu filho ainda. Porque uma pessoa precisa ver o seu filho morrer para dar valor no filho que tem. Meu Deus. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei, Senhor, traga da minha vida a paz que excede todo entendimento. Pai, eu não preciso de mais nada. Eu preciso de paz. O Senhor vai levar meu filho, então me prepara. Traga paz. Aquele momento, eu sabia que era a hora. Samuel, ele ressuscitou a última vez. E aí meu esposo falou assim, amor, vamos fazer a oração. A oração que Deus quer que nós façamos. Eu não tinha falado para ele que Deus tinha falado comigo, mas Deus tinha falado com ele. Olha que coisa mais linda que Deus tinha feito. Deus falou para mim, mas eu fiquei comigo. E Deus tinha falado com ele, ele ficou com ele. E ele sabiamente falou assim, amor, vamos orar a Deus para que a vontade dele prevaleça, não a nossa. A nossa fé é muito grande para que Deus possa sim deixar o Samuel viver. Meu esposo até teve um sonho do Samuel grandinho, cabeça chatinha, jogando bola e tal. Mas o Senhor mostrou para o meu esposo
Quando é a hora, é a hora. A gente não pode questionar a vontade de Deus. E aí meu esposo levantou uma oração: Deus, faça a tua vontade neste lugar. Nós queremos honrar-te, então faça a tua vontade. Meu esposo orou e o amigo nosso abriu a porta. 1h30 da manhã, quase 1h40 da manhã. Abriu a porta, eu olhei para ele. E aí eu falei: vem cá, senta aqui. Você precisa vir aqui, né? Eu falei: Guinha, vem cá. Ele tinha deixado o filho dele no Brasil de 1 ano, na época. E tava com a esposa lá, sabia se queria voltar e tal, tava mal bagunça, mal confusão. Sentou-se do meu lado. E eu falei: Deus, é a hora, né? Traz paz, pai. Só preciso de paz. E aí eu falei pra ele: Guinha, quando eu falo com você, olha pro meu filho. Pra mim não, olha pra ele. E aí ele já sentiu um negócio diferente. Começou a olhar pro Samuel. O Espírito Santo me tomou e eu falei: Guinha, você vai ver o meu filho morrer pra você dar valor no filho que Deus te deu. Na hora que eu falei, minha irmã, Samuel deu um grito muito forte. E se desfaleceu do meu braço. Aí, naquele momento, eu olhei, eu levantei a mão pro alto e falei: glória a Deus. Se cumpriu o propósito. Entreguei pro meu esposo levantou pro alto e cantou a música do Thales Roberto. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, a gente estava confiando no Senhor. Irmão, aquele momento, eu creio que as pessoas foram mais tocadas pelo Espírito Santo do que quando ele estava vivo. Que a glória de Deus caiu. Você sabe o que é uma pessoa se ajoelhar na frente de todo mundo, pedir perdão para Deus? Você sabe que a pessoa se chorar de arrependimento, sabe aquele dor, aquele choro de angústia, de arrependimento? Teve naquele momento, porque a gente entendeu a vontade de Deus. E aí, eu falo, todas as vezes que Deus permite eu contar esse testemunho, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que as pessoas estão ouvindo esse testemunho, mas eu sei que você que está aqui assistindo, se você precisa se arrepender de algo, se arrependa. O nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele não vê o seu passado, Ele te vê agora. Como está o seu coração? Se você precisa ter um encontro com o Senhor, se você precisa arrepender dos seus pecados para ter um encontro com Ele, para que você tenha uma intimidade com o Senhor, o sobrenatural dele venha sobre a sua vida, faça. Que a coisa mais linda do mundo é você ter intimidade com Deus. A coisa mais linda do mundo, não existe amor maior do que o de Deus. Não existe a paz melhor que vem a paz de Deus. E, naquele momento que eu entreguei meu filho para o meu esposo agradeceu ao Senhor em forma de louvor e colocamos o Samuel ali no berço. Eu senti uma paz muito forte no meu coração. Eu fiz assim com a coberta, levantei e eu falei para todos: Deus deu, Deus tomou, bendito seja, glória ao nome do Senhor, aleluia. Hoje eu marcho porque meu alvo é Cristo. Levanto, rasgo as minhas vestes, sacudo a poeira, meu alvo é Cristo. Aquele dia eu entendi muitas coisas. Uma delas foi porque que Deus me deu o nome da filha de Jó. Há um propósito, o seu nome dá um propósito. Tudo dá um propósito. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Aleluia, glória a Deus. Eu falo que o meu esposo é o Jó. Meu esposo passou por tudo que eu posso imaginar. Doença, perdeu tudo, as finanças, foi abandonado, tudo. Faltava Deus levar o filho. E Deus levou.
Aquele dia, eu e meu esposo, nós aprendemos algo muito profundo com Deus. E nós sabíamos que quando a gente aprende com o Senhor, vive a graça dele, milagres ainda virão. Naquele dia eu marchei. Eu levantei, sacudi a poeira, falei, Davi fez. Deus glorificou o nome do Senhor. Meu esposo, todo mundo, não, deita aqui, se recupera. Eu falei, não, quero tomar um banho para casa. Meu filho não tá ali não, tá lá com o pai agora. Aleluia, agora ali é só o corpo. Vai voltar o pó? Meu filho tá com o pai. Deus já fez a vontade dele, tá com o pai. Agora eu vou descansar. Eu quero ir para casa porque eu tenho outro filho para cuidar. Aquela atitude que eu tive, as pessoas, algumas ficaram escandalizadas de ver, mas você não vai ter o período de luto? Eu falei, não. Porque eu não perdi. Quando você sabe para onde que foi, você não perdeu. Você deixou ir, agora você vai encontrar com ele. Você não perdeu. Então eu não vejo o luto como um processo de dor. Eu vejo o luto como um processo para glorificar a Deus. Deus tá aí, eu te empresto, tá? Agora eu pego de volta. Sim. Tá ali com o pai, agora eu vou encontrar com meu filho. Glória a Deus, tá ali ó, quietinho, não vai precisar passar dor, não vai precisar passar por médicos mais, fazer cirurgia nenhuma. Tá ali com o pai. Logo, logo a gente encontra com ele. Amém. As pessoas ficaram assustadas assim um pouco, né, com a minha reação naquele dia. Mas que eu falei, a paz que excede todo entendimento. Quando a gente tem paz, a gente faz coisas que a gente nunca pensou que ia fazer, minha irmã. E naquele dia o Senhor me deu força para fazer isso. Eu não podia andar sozinha e Deus me fez andar sozinha naquele dia. Deus me deu uma força sobrenatural. Aí veio o pessoal da faculdade de Miami querer estudar o nosso filho. E eu falei, olha, não vou encontrar nada. Milagre não é para estudar, é para se contemplar. Não vai, vocês não vão ver nada aí. Não adianta, não vão ver nada. E aí, os nossos amigos já chegaram, perguntaram pra gente, aí que vocês querem velar, vocês querem cremar, como é que vai ser, né? Daqui em diante, que muita gente pergunta o que aconteceu depois. Aconteceu depois que fomos para crematório, que a gente decidiu cremar. Chegaram lá, eu assim, gente, é muito engraçado quando você entende os propósitos de Deus, porque você começa a ter atitudes que pro mundo é loucura. Total. Entramos no crematório, eu comecei a falar, gente, eu tô parecendo que eu tô dentro de um filme da família Addams. Eu comecei a rir, eu, meu esposo falou, olha amor, e esse que tem no filme e tal. A gente começou a brincar. Chegou um homem que nos recebeu pra gente assinar a documentação do crematório. Chegou e ele veio com a caixinha de papel pra dar pra gente. Aí eu falei, por que ele tá dando essa caixinha, né? E eu e meu esposo rindo, que a gente não falava inglês, era só uma amiga nossa traduzindo lá e conversando com ele. Aí o homem chegou e falou assim, eles estão bem? Aí a minha amiga, por quê? Uai, vocês acabaram de perder um bebê? Exatamente, mas o filho deles estão ali, estão rindo? Por quê? Você tem Jesus? Aí o cara, não. Então, aquele que tem verdadeiramente Cristo entende dor, alegria, tristeza, morte e vida. Eles entenderam. A graça do Senhor está sobre a vida deles. Então não tem motivo de se entristecer mediante a tanta alegria que o Senhor trouxe. Deus me concedeu 10 dias de vida para o Samuel. Para uns Deus vai dar 60, para outros Deus vai dar 30, 20, 10. Privilégio de ter aquele período. Foi para honra e glória do Senhor. Nós temos outra vida, nós continuamos vivos aqui. Nós não podemos parar a nossa vida por algo que já passou. Isso é muito importante, Keren, falar, porque muitas pessoas, elas param ali no processo da dor, né? Exato, o processo da dor. Então as pessoas não entenderam o que é amor de Cristo. O amor verdadeiramente do Senhor nos faz entender quando é hora de prosseguir, hora de parar, é a hora de, questionar, a hora de analisar, tudo.
Nós verdadeiramente que servimos a Cristo, que temos posição, nós temos que entender. O Senhor ali foi até ali naquele momento, Deus não quis. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Deus não quis. E olha tantas outras coisas que Deus começou a fazer através daqueles 10 dias. Samuel pregou em 10 dias o que talvez eu preguei a minha vida toda. Em 10 dias. E ainda continua, eu permiti falar dele ainda por isso. Até hoje, 10 anos depois. 10 anos depois. Então, para a honra e glória do Senhor. É para a honra e glória dele que nós somos taxados de louco. Para a honra e glória dele que nós não somos compreendidos pelo mundo. É para a honra e glória dele que nós fazemos coisas que o mundo jamais vai fazer. É para a honra e glória dele. Então, naquele dia, o homem ficou sem entender. E aí ele mudou a feição. Então eu posso conversar com eles mais à vontade? Claro, pode conversar, pode rir, pode brincar. Nós estamos aqui na graça do Senhor. E aí o homem sentiu assim, tão, sabe, aliviado. Uau, eu posso conversar, né, mais gentilmente, de uma forma diferente. Aí meu esposo, eu posso entrar aqui nas salas para ver os caixão e tal. Aí o homem, pode conhecer. Aí a gente nunca tinha visto, né, entrado numa sala onde que faz cerimônia e tal. Aí a gente achou tudo diferente. Ainda tirou umas fotos lá, meu esposo tirou uma foto lá. Olha aqui, amor, vou mandar lá pro Arthurzinho ver depois. Então foi um momento que ao invés de ser dor, foi de alegria. Nós temos que entender os nossos momentos. Nós temos que entender. E aí lembra que o médico falou que eu nunca mais seria mãe? E hoje você é mãe? Foi... Então, 1 ano e meio depois, engravido do Aaron. E eu não podia engravidar por qual motivo? O meu útero ficou mais fino que um papel. Então, o bebê não aclopa no útero. O Aaron nasceu fora da camada do útero. Perfeito. Glória a Deus. Perfeito. Aí, 1 ano e meio depois, eu engravido de novo do Andy. Também, com a mesma situação. Perfeito. Nasceu fora da camada do útero, ele não aclopou direitinho, né? Como tem que ser. E nasceu tudo perfeitinho para a honra e glória do Senhor. Amém. Depois eu vou deixar as fotinhas deles aqui para eles mostrarem. E aí, 5 anos depois, né, que eu tive o Andy, o último, eu engravidei em novembro do ano passado. Em janeiro, eu tive um aborto espontâneo. Nesse aborto, foi mais um aprendizado com o Senhor. Porque eu não podia gerar, né? Não podia gerar. E foi um aborto muito, assim, doloroso. Muito doloroso. Como a gente foi para um hospital que é cristão, não tem costume do Brasil fazer a curetagem, né? Então, eles esperam que saia o processo natural e tal. Então, eu fui no hospital na segunda-feira. Tava já com muita dor. Voltando de Orlando para nossa casa, para West Palm Beach. E no meio do caminho eu tive que parar no hospital. E ali foi detectado algo que eu vi a mão de Deus mais uma vez. Mais uma vez ali. Que o neném já tinha entrado em trabalho de aborto, né? Ele tinha morrido. E que ele estava aclopado no meu útero, estava grudado. Só que, como é um hospital cristão, eles querem que saia o natural. Voltei para casa, tomei alguns antibióticos, alguns remédios e tal. Voltei para casa na quarta-feira, minha irmã. Tanto que é importante você buscar o Senhor, né? De ter intimidade com Ele para Ele te acalmar. Nossa, por isso que Jesus fala, é preciso que eu vá para que Ele venha. Realmente, o Senhor está aqui dentro. O Espírito Santo, Ele nos conduz, né? Ele faz o sobrenatural dele na nossa vida. E muitas das vezes, os testemunhos que Deus quer que nós geramos, não é para nós. É para outro. Nós passamos por certas situações para criar autoridade, para que com essa autoridade nós possamos ensinar, aconselhar, possamos mostrar para as pessoas como o nosso Deus é maravilhoso naquela área. Na quarta-feira, eu comecei a sentir uma dor terrível do lado esquerdo no meu útero. E à tarde,
mais ou menos 4 horas da tarde. No Brasil, a minha irmã liga pro meu esposo e fala: Suede, leva a Kelly pro hospital agora. O Espírito Santo acabou de falar para mim que ela precisa ir pro hospital. Quando ela tava ligando para ele, eu tava chegando já no hospital, sendo carregada, porque eu não conseguia encostar o pé no chão de tanta dor. Chegou no hospital, o médico viu os meus gritos, a minha agonia, colocaram morfina, nada passava dor, irmã, nada. Jogaram outro remédio, que eu senti uma dor no peito muito forte, um impacto assim muito forte. E aí eu falei pro meu esposo: eu tô morrendo. Eu tô morrendo. E eu sei que não é a hora. Mas eu sei que eu tô pedindo a Deus força para me suportar. Chegou uma médica, tentou retirar, fazer a curetagem sem anestesia, sem nada ali, não conseguiu. E graças a Deus que o hospital, são poucos que tem aqui, plantonistas de plantão, né? Especialistas de plantão. E nesse dia tinha uma especialista, uma ginecologista renomadíssima ali na região. Ela chegou em mim, me olhou e falou assim: o seu útero já está sendo deslocado do seu corpo. Você está morrendo. E eu não dá tempo de pôr anestesia, você vai ter que ser entubada agora. Irmã, foi muito rápido. Muito rápido. Questão assim, minutinhos. Foi muito rápido. Já me levou e tal. E aí a médica fez todo o processo. E num dia você nem fica no hospital, já vai para casa. Eu tava toda dopada assim, me mandaram para casa. E no meio do caminho, Deus fala no meu coração: o bálsamo é meio a dor. Eu sei que tem muitas mamães, né, muitas mulheres que desejam ter filhos, mas que passam pelo processo da dor do aborto. Eu não tinha passado ainda por esse processo. Eu não tinha passado por essa dor ainda, né, até então. Eu tinha passado pela perda do filho, né, porque Deus o levou, pela perda, né, que o mundo diz a perda, mas eu falei: eu não perdi, eu ganhei, tá lá com Deus. Sim, o Senhor recolheu. O Senhor recolheu. Então eu tinha passado por esse momento, mas não pela dor de um aborto. E ali eu falei: Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer? Fui para casa. No outro dia, o Espírito Santo falou: escreva um livro. Eu levei o seu filho, mas eu vou te dar um livro. O Senhor me deu, vou deixar a capinha aqui. O bálsamo é meio a dor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor me fez redigir uma carta para as mamães. Amém. Uma carta de mãe para mãe. É uma carta que você lê, você sente o bálsamo de Deus. E em paralelo a isso, eu escrevi o outro livro do Samuel: Combati o Bom Combate. São 2 livros que o Senhor me deu. Amém. Já estão prontos? Só falta agora, né, colocar para digital, essas coisas, editora e tal, mas já estão escritos. São 2 livros, assim, que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu falo: Senhor, hoje eu tenho autoridade para falar para as mamães que estão passando por um momento difícil na gestação, passaram pelo momento de luto de um filho e também o momento de um aborto. E tudo é para honra e glória do Senhor. Tudo para honra e glória do Senhor. Quando Deus levou Samuel, a gente passou uma situação financeira bem difícil, porque eu não podia trabalhar, né? Minha recuperação foi bem dolorosa, bem difícil. O meu esposo trabalhava, mas ganhava muito pouco. E na época, acabado de chegar aqui, né? E na época, eu falo que Deus trouxe o refrigério na nossa vida, que Deus levou nosso filho em outubro. Em novembro, meu esposo conseguiu um trabalho em Vero Beach. E em Vero Beach, nós ficamos numa casinha de boneca. A gente sentiu assim um cuidado de Deus, sabe? A gente ganhava muito bem, trabalhava muito pouco. Foi o refrigério de Deus. Deus falou assim: agora eu vou dar um refrigério para vocês. Vai vir mais lutas, mais fortes. Mas peraí, deixa vocês ter um refrigério aqui, que foi por 6 meses. E dali o Senhor criou uma situação que nós fomos para Seattle.
divisa com o Canadá, estado de Washington. Fomos para lá, ficamos 6 meses, nos posicionamos, que era o que eu estava conversando com a irmã. O cristão, olha, mais do que nunca, eu acho que nós vivemos numa década, num ano que mais precisamos nos posicionar. Nos posicionar em vários sentidos. A forma de falar, a forma de vestir, a forma de se comportar, a forma de tratar as pessoas, verdadeiramente como cristãos. Amém. Porque hoje você vê claramente a separação do joio e do trigo. Do joio e do trigo. A igreja hoje se levou o conformismo. Tem nada não, tá tudo bem. E a Bíblia diz que nós somos, né, diferentes, nós não pertencemos a esse mundo. Então ali em Seattle nós fomos muito confrontados para aceitar certas situações que estavam ali. E nós não aceitamos. Nós nos posicionamos e falamos, não é certo, a Bíblia não nos orienta assim e ponto final. Não tem como a gente prosseguir com algo que o Senhor não nos deu direcionamento. As pessoas, quando a gente contava o testemunho, desconfiavam assim, não entendiam. E a gente perguntava, Deus, o Senhor permitiu a gente vir para Seattle, mas por quê? A gente está sofrendo num lugarzinho difícil. É muito difícil, minha irmã, não é fácil não. E aí Deus criou uma situação. Que eu falo que nós passamos 6 meses de luta lá para essa situação acontecer. Chegamos lá, comecei a trabalhar com os doces e bolo também. E nós recebemos uma encomenda de uns pão de queijo, de uns bolos doces para levar para um hotel. Que tinha uma conferência que estava acontecendo de brasileiros. Recebemos o telefonema e fomos lá entregar. Minha irmã, eu nunca entrei num hotel tão chique da minha vida. 5 estrelas. Então, a irmã já imagina. Seattle é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. Então, imagina o luxo que é esse hotel. Chegamos no hotel, fomos recebidos por uma mulher. A mulher nos viu a nossa simpatia, conversa e tal. Ela, vocês estão quanto tempo aqui nos Estados Unidos? É só essa pergunta que eu preciso, irmã. Só essa pergunta. Aí, conversa vai, conversa vem, e entramos no assunto do Samuel. Do testemunho do Samuel. Contamos o testemunho, essa mulher ficou assim, chocada. Ela falou, vocês têm foto? Eu falei, tem aqui, mostrei todas as fotos para ela. Ela, você se importa de contar isso que vocês me contaram para um senhor? A gente, não tem problema não, podemos contar tudo. Você está atrasado? Não, a gente pega outro Uber aqui, não preocupa não. Estamos aqui à disposição, se é para contar testemunho, a gente não mede esforço. Estamos aqui para servir. E aí ela veio e chamou o Senhor, veio o Senhor de baixinho, tá tiquinho assim, já bem senhorzinho. Oi, fulano de tal, esse aqui é tal, eles trouxeram os doces, os bolos aqui pra gente, pão de queijo, ai que bom, tal. Escuta a história deles. Senhorzinho muito gentil, muito simpático, sim, escuta. Conversamos. Entramos no assunto da anencefalia e tal. E ele falou assim, tem como fazer isso não? Tem aqui, ó, ele fez assim, ó, aqui a foto. Mas não tem como, não. Tem aqui, ó. E ele olhando, observando, e sobre os detalhes mais técnicos que ele perguntou pra gente, só sabe quem passou pela situação, ou quem trabalha na área. E a gente começou a ficar assim, quem que é ele, né? Que ele não se apresentou pra gente. Aí ele falou, então, deixa eu me apresentar. Falei, claro. Eu sou o doutor responsável pela tecnologia de fertilização in vitro. Eu que criei essa tecnologia. Eu sou amazonense. A empresa dele, no Brasil, a gente nem toca que foi criado lá no Brasil. Uau! No Brasil, na clínica dele. Ele que desenvolveu técnicas e mais técnicas da fertilização in vitro. Há muitos anos atrás. E quando eles implementaram a fertilização in vitro, as dezenas de mulheres que fizeram um tratamento, todos os bebês eram anencéfalos. Todos. E quem fez o parto deles?
um doutor. E ele falou, você sabe quantas de dezenas de bebês anencéfalos que veio na minha mão? Aí a gente, não, ele falou, pois são dezenas. E nenhum sobreviveu. Não tem como um bebê anencéfalo sobreviver 10 dias assim? Nunca, não tem como ele sorrir, não tem como ele fazer xixi, não tem como ele mamar. Não tem como, é impossível. Eu falei, tem sim. Eu falei, para honra e glória do Senhor. Tem, doutor. Ele tá aqui. Esse homem falou assim, sou ateu. E como ateu, eu reconheço que isso é um milagre. Minha irmã, aquela mulher que veio conversar com a gente era uma pastora, enfermeira-chefe dele. Pregava de Jesus para ele todas as vezes, porque eles davam um choque. Era um senhorzinho, imagina. Então, senhorzinho, quando tem uma cabeça dura, tanto que é difícil de conversar, né? E ela falou, ele nunca ouviu e reconheceu um milagre. Nunca. Eu sou enfermeira-chefe que fica em laboratório, que faço fertilização nas mulheres, que estou ali o tempo todo. A gente já viu vários casos de anencefalia. Vários. Nós nunca vimos e nunca acompanhamos uma história como essa de vocês. Aleluia. E lá na época, quando a gente morava em Seattle, tinha apenas 2 igrejas evangélicas. E uma dessas igrejas, que era a maior, que tinha mais gente, né? Nós fomos no domingo, isso foi numa sexta para sábado. No domingo nós fomos na igreja, adivinha quem estava? Ele estava. Glória a Deus. Aquilo ali, e a gente sentou para conversar com ele, e aí eu falei assim, mas o senhor não é o ateu? Não podia perder a oportunidade. Mas o senhor não é ateu? Aí ele, só fez assim, A esposa dele é cristã e orava por ele há muitos anos. Ele nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Meu Deus, te usou naquela situação. Aquela situação. Da vida dele. Porque era uma situação que ele vivia, que ele jamais ia acreditar que um bebê iria viver ali aquele tanto tempo. Mas Deus permitiu nós passarmos a situação. Ver que foi realmente um milagre. E mostrar para aquele senhor, ó, que nós temos o laudo médico, nós temos tudo, comprovando tudo, que ele era anencéfalo, ausência total de crânio. E sobreviveu por 10 dias, fez tudo, ele nunca ficou em aparelhos nem... Ele não é possível. Aqui, doutor, tá tudo aqui. Esse homem, a gente tem contato com eles, né? Até hoje, com a pastora principalmente. E ela fica chocada até hoje. Até hoje, chocada com o nosso testemunho, porque eles vivenciavam isso. Então, talvez você falar de um milagre para ele não vai nem dar moral, mas falar de algo que é a área dele, que ele vivia, aí é diferente. E aquele dia, eu e meu esposo, nós vimos, Senhor, o Senhor trouxe para cá, só para contar o testemunho para esse Senhor. Só para contar. E engravidei do Aaron lá em Seattle, e aí meu esposo, não. O Aaron não vai nascer aqui, bora pra Flórida. Voltamos pra Flórida e passamos pelos mesmos médicos, enfermeiros e hospital que cuidou de mim no Samuel. E aí o mais incrível, todo mundo ficou perguntando, cadê o Samuel? O que aconteceu? E aí Deus me deu o privilégio de contar de novo o testemunho do Samuel. Então, até hoje eu compartilho o testemunho dele para honra e glória do Senhor, porque é um testemunho vivo mesmo do Senhor, dos laudos, tem como comprovar isso, é a coisa mais linda de se ver, sabe? É o milagre do Senhor vivo, assim, você contemplar a glória do Senhor. E aí quando o Aaron estava com 1 ano e meio, a gente estava passando uma situação muito difícil aqui na Flórida, muito difícil. Desculpa, 1 ano e meio não, ele estava com 6 meses. 1 ano e meio foi depois que o Andy nasceu. 6 meses mais ou menos. Estávamos numa igreja e eu fiquei sabendo de uma história, um negócio de cupom. Eu falei, gente, eu preciso aprender esse negócio, que eu preciso economizar. E a gente estava passando uma situação muito difícil, minha irmã, financeiramente, muito difícil. Muito difícil. Fazer uns bônus, os doces. E só tinha um dinheiro para pagar aluguel, era só isso. Era só isso, a gente mal comia, sabe? Era muito difícil. E aí eu falei, Senhor, eu preciso aprender. Eu preciso aprender. E aí uma irmã lá da igreja que fazia, eu falei, minha irmã, eu preciso aprender sobre isso. Ela falou, Keren, então, eu tenho 30 minutos da minha vida aqui para eu te ensinar, pode ser?
Falei, tá, fiquei toda empolgada. Nossa, eu vou aprender tudo de cupom. Meu Deus, gente, que ilusão. 30 minutos, né? Não é 0,0001% do que é o cupom. Não tem como. Aí ela me explicou, fui lá, me explicou por cima assim. Entrei no carro e chorei. Irmã, eu chorei. Porque eu não sabia falar inglês. E eu falei, Senhor, eu preciso dessa bênção, mas como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer, eu não sei falar inglês, e eu não vou. Aí Deus falou, não coloque dificuldades para ser abençoado. Não coloque. E é uma coisa que eu falo sempre ali na Cupolândia. Não coloque dificuldades para ser abençoado, porque a Cupolândia não coloca dificuldades para te abençoar, viu? Não coloca. Então, ali, eu chorei muito na presença do Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso. É necessidade, eu preciso. E aí fui no Publix. Entrei no Publix, o Aaron tava deitadinho assim, que era bebezinho, pus no carrinho. E na porta, assim, do Publix, eu falei, Deus, hoje eu faço um compromisso com o Senhor. Me ensina esse cupom, que eu vou abençoar vidas. Ensina esse cupom. E aí eu entrei no Publix, o Senhor falou, vai naquele homem. Eu falei, Jesus, se você falar em inglês, como é que eu vou conversar com esse homem para ele me ensinar em pom? Aí eu cheguei nele, articulando, falei, desculpe e tal, mas eu preciso aprender. Gente, nossa, vocês têm noção não, tanto que foi engraçado. Aí ele saiu assim no Customer Services, foi pro caixa, abriu o caixa e me chamou, vem cá. Eu falei, vem cá. Eu falei, pronto, falei alguma coisa errada. Eu não quero comprar nada, moço. Aí ele veio, virou assim o painel pra mim. Eu vou te ensinar. Só que na hora que ele falou, vou te ensinar, é como se eu estivesse falando português com ele. Aleluia. Deus abriu sua mente ali. Abriu os meus ouvidos. Minha irmã, ele falando inglês comigo, eu chorando assim. Ele, tá tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu tô entendendo. Aí terminou, me ensinou o sistema do cupom. O sistema. E aí ele olhou pra mim e falou assim, quinta-feira você volta que começam novas ofertas, eu vou te ensinar mais. Falei, amém. Dei tchau, fui embora. Não ia comprar nada, minha irmã. Não fui comprar nada. Fui à volta e fui embora. Cheguei em casa, orei. Falei, Senhor, eu tô aqui paralisada, estado de choque, porque eu ouvi e entendi o que ele falou. Tudo são palavras assim, override. Palavras que você só escuta quando trabalha, né? Com o sistema do cupom e tal. E aí, eu voltei, comecei a praticar. E aquele homem sempre me ajudava. Ele abriu um caixa só pra mim atender. Literalmente, a graça do Senhor estava na minha vida ali, porque ele sabia do propósito. Às vezes você pode até perguntar, Deus, eu quero tanto isso aqui, mas eu não tenho como, eu não estou conseguindo. Porque talvez não seja o propósito de Deus na sua vida. A gente tem que entender isso também. Saber se aquela é a vontade do Senhor na nossa vida, né? Exatamente. Quando Deus permitiu eu engravidar do Samuel e a médica falar para mim tirar, muitas pessoas cristãs falaram, não querem tirar. Mas eu sabia que Deus tinha falado para mim, tô com você, vai embora, vai, não perca tempo. Não escuta o que eles estão falando. Então a gente tem que ter o quê? O nosso conselheiro, que é o Espírito Santo. Ter os ouvidos abertos para abertos. Muita gente tem dificuldade de ouvir Deus. Muita gente tem dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Não busca o Senhor. Quantas vezes você tem uma Bíblia na sua casa, mas que você nunca parou para ler? Sabe, quantas vezes você pega a Bíblia para ler na semana? Só quando vai no domingo na igreja? Muitas coisinhas, assim, Deus é um Deus de detalhes, Ele está ali. O tempo todo, se a gente estiver atento, né? O Espírito Santo, o tempo todo falando. O tempo todo falando, o tempo todo o Espírito Santo fala conosco. O tempo todo Ele nos instrui. Paulo tem uma passagem que ele fala, uma passagem que eu me agarrei muito forte nela. Quando ele estava indo para Roma, Deus criou uma situação que o barco afundou. Eles pararam numa ilha. Paulo foi picado por uma cobra para a manifestação de Deus ali naquele momento. E todas as pessoas daquela ilha foram
aceitaram Cristo, reconheceram Jesus, viraram cristão. Deus criou uma tempestade para afundar o barco, para Paulo parar numa ilha. Paulo foi picado numa cobra e ali as pessoas conheceram Jesus. Grandeza de Deus, a grandeza de Deus. Então Deus cria situações, dores da nossa vida, situações difíceis, situações de aperto, situações que fala assim, ai, Deus chega, eu não aguento mais. Situações que Deus vai colocar um filho para você, que vai te tirar do estreito, mas esse estreito que é para você buscar mais a Deus, que Deus vai te dar um marido para você. Oh, Deus, não aguento mais, não. Vai aguentar sim, vai lá. Mas você vê que Deus é especialista em converter maldição em bênção. Exato, exatamente. Naquele dia que eu comecei a fazer o cupom, voltando aqui um pouquinho, eu não sabia quem era aquele homem. Depois que eu fiquei sabendo. Ele é o gerente geral dos Publix que trabalha com cupom. Glória a Deus, Deus colocou na pessoa certa. A pessoa certa. Glória a Deus. Eu aprendi sobre o cupom em 2016, em 2018, em dia 19 de julho de 2018. 19 de julho. O Andy nem tinha 2 meses de vida. Uma pastora chamou, né? Foi lá em casa e falou, olha, Kelly, vamos fazer um projeto voltado para abençoar pessoas? Você dá aula lá do cupom? Nossa, eu tô vendo... Irmão, começou a vir tanta fartura dentro de casa. Mas tanto. Então você aprendeu sobre o cupom. Fiquei sozinha praticando 2 anos. Praticando mesmo, chorando, mandava errado. Eu falei, Deus, não vou desistir não. Vou enxugar essas lágrimas e bora pra frente. Bora. E aí, 2 anos. Praticando muito, toda semana. E eu fiquei fera, expert no Publix. Agora, falei, Deus, eu quero outro nível, vou pro CVS. Chegou na CVS, a mesma coisa. Cheguei na moça e falei, moça, eu não sei fazer cupom aqui não, me ensina. Ensino. Você vai fazer assim, assim, assim. Ligou o sistema tudinho. Você mexe no sistema tudinho da CVS. Eu sei mais do que o próprio caixa lá, às vezes, quando tem novato. Eu falei, não preocupa, não é assim. Aquele botão lá que você aperta. E ele ficou, você sabe? Eu falei, sei. Aí até perguntou, você já trabalhou dessa vez? Eu falei, não, mas eu aprendi. E aí no Walgreens foi a mesma coisa. Então Deus começou a colocar pessoas na minha vida para me ajudar, para cumprir o propósito que Ele tinha na minha vida, para que eu pudesse abençoar outras pessoas. E no ano de 2018, por isso que eu falo que a Cupolândia não coloca dificuldade para abençoar as pessoas, eu estava amamentando o Andy. Nós víamos de West Palm Beach para Deerfield, uma vez na semana, toda quinta-feira, às 3h da tarde. A gente abria para a comunidade brasileira ir para a igreja para aprender sobre os cupons. Eram mais ou menos 60, 70 pessoas. Olha só, que bênção. Sim, minha irmã. Só que o sobrenatural de Deus começou a agir também. Quando eu comecei a fazer esse projeto, a gente falou, não vou fazer projeto em casas, eu vou fazer projetos em igrejas. Porque é uma cobertura espiritual, há todo um processo espiritual sobre isso, né? Nós sabemos. Então, a gente recebe muita gente, né? Então, na casa é um lugar mais, né, separado. Não é esse o intuito, né? Não é para fazer em casa, é sim na igreja. Então, nós fomos para fazer esse trabalho na igreja. E todos os dias, né, que a gente estava lá, nós fazíamos uma oração no começo. E se alguém tivesse algum pedido de oração, nós fazíamos no final. Na outra semana, as pessoas faziam o quê? Traziam testemunhos. Eram pessoas cristãs? Não. Pessoas que nunca entraram numa igreja, mas por causa da aula do cupom, entrou. E ali eles tinham testemunho das próprias vidas deles, traziam. Pessoas eram curadas, minha irmã. Amém. Pessoas eram transformadas. Ali era o refrigério da mulher, dos homens também. Traziam as crianças, meu marido ficava com as crianças na salinha. Olha para você, sempre nós tivemos junto o tempo todo. Então levava as crianças para a salinha, eu ficava com as pessoas ali dentro do salão ali da igreja, né? Tudo ali fazendo e tal. No meio do intervalo dava mamar, trocava o bebê. Não parava. Era mais ou menos 3 horas que nós ficávamos assim, abençoando as pessoas. O projeto durou 6 meses da Cupolândia. E em 2019 nós abrimos um Instagram, que antes chamava Arte de Cuponar.
acho cuponar. E aí o Senhor começou a ver, eu comecei, né, ver graça realmente no cupom. E eu falei, gente, realmente o Senhor está me dando dom da didática, de ensinar. O Senhor me deu o dom de ensinar. Deus vai dar dons para você, Deus vai dar dons para sua esposa, para os seus filhos, para outras pessoas. Não para você. O seu dom é para abençoar outras pessoas. O seu dom de entrevistar está abençoando outras pessoas ali. É o dom. Deus dá um dom especial para cada um. E Deus me deu um dom de ensinar sobre os cupons. Um dom, assim que eu falo, é um dom sobrenatural. É uma didática que o Senhor me deu. Hoje a gente tem o curso do cupom. Deus me fez criar algo que não existia. Irmão, vai fazer agora 6 módulos. São quase 80 aulas. Aleluia, que bênção. Deus que faz isso. No homem nenhum pode estudar o que for, não vai criar se não for Deus. Tem uma passagem tão linda que Jesus fala, né? Sobre a lavoura, que o lavrador, ele vai lá, ele planta, ele colhe, aí usa isso, faz para mostrar a grandeza e sabedoria que Deus deu ao homem. Deus que dá a capacidade para o homem. Deus que dá inteligência para o homem agir. Deus que dá estratégia para o homem, né? É Deus que dá. Então Deus me deu o dom ali de ensinar na Cupolândia. E eu gosto de compartilhar esse testemunho porque grandes coisas o Senhor tem feito. Ali não é só apenas para falar de cupom, de economia, não. É um espaço que Deus me deu a oportunidade de pregar a palavra, viver a palavra, ministrar a palavra na vida de pessoas que jamais entraram numa igreja. E aí o Senhor falou, você vai ser a Bíblia que muitos nunca terão o privilégio de ler. Isso é muito forte. Na época que Paulo, os apóstolos, prepararam o evangelho, existia a Bíblia? Não, né? Eles eram a própria Bíblia, né? Um testemunho vivo, né? Testemunho vivo. Hoje, o cristão tem que ser isso. Aleluia, glória a Deus. O cristão não precisa de uma Bíblia. Ele precisa ser muito forte isso, viu? Ele tem que ser. Então, quando Deus falou isso para mim, no meu secreto ali com ele, no meu quarto de guerra, que é o meu closet, eu olhei e falei, Senhor, que assim seja então, que eu seja a Bíblia na vida de muitas pessoas. E ali a gente começou, né, falar dos cupons, falar isso, introduzir algumas palavras, algumas frases, cupom é bênção sem medidas, cupom é bênção, cupom é bênção, cupom é bênção, que até hoje virou, né, a frase da Cupolândia, cupom é bênção sem medidas. E aí eu tava no meu secreto com Deus, eu falei, Senhor, se a Bíblia diz que tudo que nós precisamos está aqui dentro, então me mostra onde que está o cupom. Minha irmã não me mostrou. Provérbios 21:20. A sabedoria de nós termos um estoque, a sabedoria de nós aprendermos a lidar com o nosso ganho e não gastar tudo. Tem cupom na Bíblia, meu irmão. Tem cupom na Bíblia. Glória a Deus. Olha que profundo que é isso. Tudo tem na Bíblia. Então, que sejamos a Bíblia na vida de outras pessoas, né? E aí, no ano de 2020, no meio do ano, o Senhor me incomodou para trocar o nome, tirar a arte de cuponar. Eu tinha até feito uma enquete lá uma vez, eu falei, Deus, vamos aqui, nós precisamos fazer algo, esse nome, se o Senhor quer que a gente troque, então dá um nome. Oramos, terminamos a oração, meu esposo falou, é Cupolândia. Eu falei, olha que benção, glória a Deus. Do nome, Cupolândia. Cupolândia, então que seja assim. Vai ser Cupolândia, então, para honra e glória do Senhor. E aí a gente começava, né? Eu dividia o tempo e era bem difícil para mim, porque eu fazia as ofertas, compartilhava ali no Instagram e tal. E aí eu fazia ainda os doces e os bolos, que é bem, né? Ocupa muito tempo. Ainda tinha os bebezinhos, era tudo bebê, né? Era tudo pequenininho ainda. E aí essa mistura, meu esposo sempre trabalhou comigo, a gente sempre trabalhou junto. Eu sou no Brasil advogada e chefe chocolatier. Então eu tinha uma fábrica de chocolate no Brasil, fechei tudo e vim para cá. Então eu sempre trabalhei com doces, essas coisas, né? Eu sempre gostei. E aqui
chegou um ponto de 2022, tem até um destaque lá no Insta, propósito. O Senhor falou no meu coração, para de fazer doce. Para. Eu falei, Senhor, não vou parar de fazer doce. Como é que eu vou parar de fazer doce, sendo que a renda da minha casa tá doida? Meu Deus do céu, como assim? Como assim? Vou parar de fazer doce? E aí, tinha uma última encomenda daquele mês que eu tinha que fazer. Era no sábado a encomenda. E normalmente eu começo na sexta-feira, preparar tudo e tal, e tal, e tal. E aí eu acordei para preparar tudo. Minha irmã, esse osso aqui deslocou, foi para fora. Aqui, ó, veio para fora. Dia 15 de junho de 2022. Eu falei para Deus, eu entendi agora. Já entendi, viu, pai? Porque quando a gente não quer, você fala, peraí, deixa eu dar um jeitinho. Deixa eu dar um jeitinho aqui, não vai me ouvir não? Não vai me ouvir não? Tá bom, então deixa eu dar um jeitinho. Deus deu um jeitinho, né? Fiz a encomenda, chorando, eu falei, Senhor, não vou fazer mais. E agora eu entrego nas suas mãos. Tudo. Porque era tudo que eu fazia, era isso. Meu esposo, tudo que ele faz é isso, sempre ajudou, sempre trabalhou comigo. E agora, como é que vai ser? E Deus falou, eu vou cuidar. E no ano de 2022, Deus me deu o curso. Em sonho. Todos os módulos, todos me deu um sonho. Todas as apostilas e o PDF, minha mãe, muitas folhas, são mais de 150 folhas. Meu Deus. Deus me deu em sonho. Eu acordo, eu tenho um caderno escrito ideias. Deus me acorda de madrugada, eu tenho que ir lá escrever. E você formatou o curso. Eu formatei o curso. E aí Deus começou a ir um outro nível da Cupolândia. Deus falou, a sua empresa. Deus colocou contadores na minha vida. Deus começou a colocar pessoas e eu desenvolver e criar um plano de negócio com a pandemia. Quando veio a pandemia, minha irmã, olha, foi esclarecedor que o cupom é uma bênção ser medida. Deixa eu contar pra irmã. Olha, depois dessa, todo mundo que tá aqui me ouvindo e vendo aqui vai falar, não, eu preciso fazer esse cupom, preciso ter essa bênção. Provérbios fala para nós, temos um estoque. Provérbios 21 e 20, né? Para nós cuidarmos do nosso celeiro. Para nós estarmos preparados para o dia de amanhã, que a gente nunca sabe do dia de amanhã. Então, na pandemia, quando teve lockdown, né? Fechou tudo. Eu tinha papel higiênico, papel toalha, água, estoque para quase 3 anos sem sair para o mercado nenhum mesmo. Que bênção. Estoque. E muita coisa que eu comprei saiu de graça. Eu paguei centavos. Muito. Meu irmão, se eu pagar 90% do valor que custa o produto, é muito. Muita coisa sai de graça. Uau. E aí, então, eu comecei a ter um estoque muito grande. Quando veio a pandemia, Deus fez o sobrenatural na nossa vida, porque eu comecei a desenvolver um plano de negócio. Deus criou uma situação na minha casa para eu criar um plano de negócio. Então, hoje eu sou Amazon Seller, eu vendo os produtos com os cupons dentro da Amazon. Eu tenho um grupo de vendas, tenho várias possibilidades aqui com os cupons que nós podemos fazer. E no período que veio a pandemia, eu vendia para os nossos amigos que não podiam ir para os mercados. Eu já tinha um estoque, então não ia fazer falta para mim. Eu ia ficar tranquila por um período muito grande, né? Então eu pensava em outras pessoas. Deus nos deu um carro grande, então a gente ia para o Costco, que é do ladinho de casa, só para comprar água, fardos e fardos de água que a gente comprava, para mandar para as pessoas. Então a gente fala assim, você está precisando de mais alguma coisa? Preocupa não, a gente compra para você. Nós vamos ser o personal shopper. Fui personal shopper de muita gente aqui. Muita gente, minha irmã. Eu comecei a cuidar de muita gente aqui, meu esposo. Pessoas que a gente nunca nem viu. Mas o Senhor nos mostrou que o cupom era muito além do que só economizar para nossa casa. Ele pode... Tem a companhia de vocês na Amazon. Exato. Tem vários meios de fazer plano de negócio para isso, sabe, irmã? Então, Deus foi mostrando outros caminhos. Então, o que eu estou mostrando? Eu vim para um país com uma sentença de morte do meu filho. Mas a minha esperança era em Deus. Hoje, 10 anos depois, tenho 2 livros, para honra e glória do Senhor.
Eu Tem tenho filhos lindos. filhos. São nossa, eu vou pôr a foto deles, vai ter coisa mais linda, gente. Eu tenho Cabelo enroladinho. cabelo enroladinho. Fofa. Tenho filhos. Um lar abençoado para honra e glória do Senhor. É para honra e glória dele. Eu estou viva, né? Eu ia... Linda. Gente, vai daqui, a princesa. Oh, meu Deus, obrigada, minha irmã. Então, é para tudo é honra e glória do Senhor. Deus tem infinitamente mais na nossa vida. Mas você vai se apegar com o que as pessoas falam para você ou com o que Deus tem para você?